Hoje nós vamos falar como remover cakes que são pedacinhos, são bebês de Phalaenopsis, como a gente remove eles da planta-mãe e planta eles separados. A gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de cakes que as Phalaenopsis podem produzir, e aí eu vou fazer isso de uma forma bem prática. Eu tenho aqui na minha frente uma plantinha que produziu um cake, e aí a primeira coisa que a gente vai falar é sobre o tipo de cake que eu tenho aqui. Isso aqui, o que aconteceu? A planta-mãe ficou doente, a planta-mãe desenvolveu uma infecção na base e ela resolveu produzir um offshoot, que é um bebezinho que é idêntico à planta-mãe. E esse bebezinho, ele nasceu no topo da haste da Phalaenopsis. E aí é esse o caso aqui. E agora a gente tem raízes que já tem em torno de 10 centímetros ou mais. A gente também pode ter cakes que vão crescer na haste floral da Phalaenopsis. É muito normal a gente ter cakes que começam a nascer na haste floral. E aí a gente pode removê-los de lá. E a gente também tem outra coisa que são cakes que nascem. Os cakes, lembrando, são os bebezinhos que são idênticos à planta-mãe, que nascem na base da planta. Geralmente, se a planta está estressada ou se ela sabe que ela vai morrer, ela entra em modo de sobrevivência e produz esses hormônios que vão fazer com que a gente tenha um bebezinho, uma planta bebê idêntica à planta mãe. No caso aqui eu tenho uma que está no topo da planta, como eu falei, cresceu bem lá no topo dela e agora tem raízes que são longas o suficientes para a gente poder replantar. Então o que eu vou fazer agora é remover esse bebê daqui, esse cake, e plantar num potezinho separado. Então, eu tenho aqui tesouras. Eu uso, para replantar as minhas orquídeas, eu uso uma coisa que são os materiais orgânicos, que é o bark, que é a madeirinha, e o moss, é o musgo da Nova Zelândia, o sphagnum, e eu uso os dois em combinação. Cada tipo de orquídea é diferente, de acordo com o clima que eu moro, eu uso aqui uma quantidade diferente desses materiais. Essa planta tá num pote que deve ter 12 ou 15 centímetros. E aí eu vou colocar nesse aqui que tem exatamente 6 centímetros. Acho que é um pouco mais que isso. Provavelmente em torno de 9 centímetros. É menorzinho, mas a planta é bem pequenininha e é uma orquídea pequena. A primeira coisa que você vai fazer nesse caso aqui específico, como você pode ver, eu falei que ele tava aqui a base, morreu e produziu esse bebê. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou cortar essa Phalaenopsis aqui dessa base. Essa base não serve para mais nada, ela alimentou o bebê, as raízes da planta-mãe, a planta-mãe foi morrendo, mas as raízes que estavam aqui dentro estavam vivas. Ela foi alimentando esse bebê até esse bebê produzir raízes que eram grandes o suficiente. Aqui é o que a gente chama que é o Phalaenopsis sorrobotris, que é o nome dela. Eu vou botar a foto dela para vocês verem. E aqui eu tenho o meu bebezinho. Ele tem essa raiz aqui que é um pouco maior e tem essas duas raizezinhas pequenininhas e tem mais uma raiz vindo aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai plantar ele como a gente plantaria outras Phalaenopsis. Como não é uma planta nova, é um bebê, a gente tem que tomar cuidado, né, para não destruir as poucas raízes que ele tem. Mas eu vou pegar o meu potinho aqui, ainda é um pote bem grande, mas eu acho que com o tempo ela vai acabar crescendo, tomando conta desse pote. Eu vou usar o sphagnum aqui na base, que é como eu faço. Geralmente, com Phalaenopsis, elas são bem tolerantes e elas aguentam bastante o clima mais árido, seco e quando a gente tem uma temperatura mais alta. No meu caso, eu moro num país frio, então eu geralmente gosto de usar mais bark do que musgo, do que o sphagnum, porque ele vai prover ar, a gente vai aerar as raízes, porque isso aqui são plantas que crescem em troncos de árvores, então as raízes elas crescem no ar e eu preciso ter esse ar, mas como ela é um bebê, e ela é uma planta bem que precisa de muito cuidado. O sphagnum, ele é bem gentil, assim, ele ajuda, eu não sei nem se gentil seria a palavra, mas ele geralmente é um material que não agride as raízes. E a gente precisa de um material que não é agressivo nesse caso, lembrando que é um bebezinho. Então eu vou botar mais sphagnum do que o que eu geralmente colocaria se fosse uma Phalaenopsis adulta, mas lembrando que eu moro num clima mais para frio. Se você mora num lugar bem quente e seco,
Sphagnum é perfeito, porque ele vai dar bastante umidade nas suas raízes. Então aqui, ó, eu vou removendo, tá vendo? Toda essa madeirinha. Vou botar aqui. E aí vamos ver se minha planta já cabe aqui. Quase. Bem aqui na base dela. E aí eu vou continuar. Vou botar mais um pouquinho de musgo aqui, a última camadinha de musgo. E aí eu vou pegar e vou botar poucas, vou botar uns 4 bolinhas de, você chama de osmocote, eu acho que é um fertilizante que vai soltando aos pouquinhos. Então eu boto essa bolinha, umas 4 bolinhas, talvez 5. Não precisa de muito porque a planta é muito pequenininha ainda. E aí eu vou fazendo esse colchãozinho aqui de Sphagnum para ajudar a minha planta a crescer. E aí eu finalmente coloco a última camada de barro, que é a madeirinha. Até ter certeza que tá tudo aqui. Até porque para mim é importante que essas raízes novas, elas tenham contato com o meu substrato, porque elas precisam receber umidade para crescer. E eu já consigo ver que essa planta tá um pouco desidratada, então eu acho que tá precisando de um pouquinho de umidade. E aí só o fato de eu poder plantar e deixar as raízes em contato com o barro vai ser muito bom para essa plantinha. Vamos ver quanto tempo ela vai demorar para, né, virar uma planta madura. Mas eu não acredito que vai demorar muito não. Phalaenopsis cakes, os cakes das Phalaenopsis, eles costumam crescer bem rapidinho. E é isso. Aqui tá o meu bebezinho de Phalaenopsis completamente plantado aqui no novo pote, na nova casinha. Se vocês conseguirem ver aqui, eu tenho, tá vendo? Eu tenho camadas de Sphagnum e de bark. E é assim que eu plantei até em cima. As raízes jovens, elas estão em contato com o substrato. E ela tá completamente separada da mãe dela. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou colocar ela aqui dentro desse potinho, que é o potinho que eu gosto de deixar um pouquinho de água na base, porque o Sphagnum, ele ajuda, ele vai sugar essa água que tá aqui na base e ela vai levar pro pote inteiro. Então, eu sempre deixo um pote externo e um outro potezinho dentro. E o que eu vou fazer agora? Eu vou regar essa planta. Por que eu vou regar essa planta? Porque se você deixar ela seca, sem água nenhuma, você vai estressar mais ela ainda. Toda vez que a gente coloca a planta num novo pote, a gente pode estressar a planta um pouco, porque é um novo material, é um novo meio. Nesse caso aqui eu separei ela da planta mãe, que até então talvez ela estivesse dando alguma energia, agora ela tem que sobreviver sozinha. E a água vai umedecer esse pote. Então a gente está evitando estressar mais ainda essa planta. E é isso, assim, talvez as raízes ainda não estejam grandes o suficiente para absorverem água. Se você quiser saber se a raiz é grande o suficiente e ela já absorve água, geralmente elas estão cinzas, mas com contato com a água ela começa a ficar verdinha. Se ela começa a ficar verdinha quando ela está em contato com a água, é porque ela já está preparada, ela já está absorvendo água por conta própria. Se ela continuar cinza, significa que ela ainda não está absorvendo água. Mas eu tenho uma raiz maior que está dentro aqui do pote, e aí é isso. Então agora minha planta já foi umedecida, né? Já foi regada, já tá no seu novo potinho e ela vai para uma das minhas prateleiras, aonde ela fica junto com as minhas outras plantas. E agora a gente espera ela produzir novas raízes e quem sabe daqui a um ano eu vou ter novas flores também. E era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!